pregando aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 34, como você viu aqui na leitura. O tema da mensagem nesta noite é significando o Evangelho. Irmãos, nós fazemos as coisas na nossa vida quando aquilo funciona de forma emblemática para nós, quando existe um símbolo, quando existe um significado. Às vezes você corre, quem pratica esportes, por uma saúde melhor. Às vezes você pratica esportes porque você gosta, porque aquilo tem um significado para você. Talvez porque o seu pai te levou a isso, talvez porque um amigo que você gostava te indicou. E isso acontece muito na nossa vida. Agora, para nós servirmos a Deus, nós temos que carregar a nossa vida de significados, nós temos que carregar a nossa vida de princípios. É preciso que cada um de nós venhamos a servir a Deus baseado nos princípios que são os princípios do Evangelho de Jesus. É por isso que, às vezes, nós vamos precisar dar novos significados a passagens bíblicas que nós já lemos, mas não lemos com o olhar do céu, não lemos com o olhar de Cristo, mas às vezes, porque nós ouvimos uma explicação de um pastor, nós ouvimos uma explicação de um irmão, nós tivemos uma experiência, e aquela experiência, às vezes, não é a verdade de Deus. Mas hoje, a minha oração é para que a palavra de Deus seja revelada a você, para que a palavra de Deus seja revelada ao seu coração, e para que você possa significar o Evangelho de Cristo na sua vida e servir a Jesus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças, porque Deus quer uma busca completa. Preste atenção nessa história. Há uma tribo africana que tem um costume muito bonito. Isso dentro da cultura desta tribo. Quando alguém faz algo prejudicial ou errado, eles levam a pessoa para o centro da aldeia. Toda a tribo vem e o rodeia. Durante 2 dias, eles vão dizer ao homem todas as coisas boas que ele já fez. Costume diferente do nosso. Então, se alguém praticar alguma coisa errada nessa tribo africana, eles levam essa pessoa e colocam ela no meio da tribo. E durante 2 dias, toda a tribo vai falar com aquela pessoa todas as coisas boas que ela já fez na vida, durante 2 dias. Eles têm a seguinte crença: a tribo acredita que cada ser humano vem ao mundo como um ser bom. Cada um de nós desejamos segurança, amor, paz, felicidade, mas às vezes, na busca dessas coisas, as pessoas cometem erros. A comunidade enxerga aqueles erros como um grito de socorro. Vamos supor que um membro da tribo mate o outro. Eles enxergam aquilo como um grito de socorro. Alguém que praticou um ato que não podia ter praticado, mas no fundo eles acreditam que essa pessoa é boa, mas ele só cometeu uma coisa errada e ele precisa ser lembrado das coisas boas. Eles se unem então para erguê-lo, para reconectá-lo com a sua verdadeira natureza, para lembrá-lo de quem ele é realmente, até que ele se lembre totalmente da verdade da qual ele tinha se desconectado temporariamente, ou seja, eu sou bom. Quando alguém erra nessa tribo, eles entendem que aquela pessoa se esqueceu que ele é bom. Quando ele rouba, quando ele mente, quando ele engana, o entendimento deles, e olha, eles não têm nenhum conhecimento bíblico, eles não têm nenhum conhecimento de Cristo, de igreja, de nada. É o costume desta tribo. Eles não têm conhecimento, nem leram o que eu acabei de ler agora, nem conhecem nada, mas eles têm um princípio: se alguém errou, ele cometeu uma falha, mas o que está por trás dele é melhor do que o erro que ele cometeu. E eles tentam
irmãos, que nós somos feitos só de coisas ruins? Será que tudo é ruim no ser humano? Será que o ser humano realmente não presta? Será que o ser humano não vale nada? Será que nós não temos que dar valor ao ser humano? Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo uma campanha midiática contra o ser humano. O ser humano está sendo banalizado na nossa sociedade. As pessoas não dão mais valor ao ser humano. As pessoas estão matando por ciúme. As pessoas estão matando por discordância de pensamento. As pessoas estão matando por discordância de alguma coisa. As pessoas, elas estão se matando, se suicidando porque não se aceitam mais, porque não se entendem, porque não conseguem ter um rumo na sua vida, porque não conseguem ter um objetivo na sua vida. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que existe um Deus do céu que te criou, existe um Deus do céu que te formou, e existe um Deus que se importa com você, existe um Deus que se importa com a sua história de vida, existe um Deus que se importa com tudo que você tem passado, com tudo que você tem vivido, e Ele não desiste de você. Ele vai permanecer firme, Ele vai permanecer com você, Ele vai permanecer do seu lado. Ele quer ver você vitorioso, Ele quer ver você vitoriosa. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Quantas vezes? Quantas vezes você buscou fazer a coisa do seu jeito? Não foi por maldade, mas de repente deu tudo errado. De repente as coisas não saíram da maneira que deveria sair. Mas só, meus irmãos, que nós não vivemos no meio desta tribo. Nós não temos pessoas para nos lembrar das coisas boas que nós fizemos. Às vezes a pessoa, ela comete um erro, e o erro dela é lembrado para sempre. O erro dela não é esquecido, é jogado na cara o tempo todo. Ah, você lembra o que você fez? Você lembra aquele dia? Ah, porque eu te perdoei, mas não é assim não. Mas você vai ter que sofrer na minha mão, você vai ter que padecer na minha mão, porque eu te perdoei, mas não foi aquele perdão total. Nós temos muitas pessoas para nos acusar, nós temos muitas pessoas para apontar o dedo para nós. Nós temos muitas pessoas para dizer assim: ó, você errou e você não vai se levantar mais. Temos muitas pessoas para dizer: na sua vida não tem mais jeito, na sua vida não vai prosseguir mais, porque uma vez você teve errado, você não tem mais perdão. Nós acreditamos mais no perdão para o ímpio do que para o crente, do que para a pessoa que está junto conosco. Nós achamos que em algum momento a pessoa deixou de ser humano e passou a ser querubim. Nós achamos que a pessoa deixou de ser humano e virou anjo. E aí nós toleramos o pecado do ímpio, mas se alguém pecar do nosso lado, nós acusamos, nós apontamos o dedo, nós passamos a rasteira. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus falou assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Pode cair 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o levantará. Irmãos, quando alguém erra, quando alguém cai, quando alguém peca, quando alguém cai em discórdia. Eu tive a felicidade de receber aqui ontem um jovem andarilho que está andando em direção a Salvador, estava aqui passando pela BR, entrou, veio aqui na nossa igreja. Ele falou assim para mim: pastor, eu já fui da igreja quadrangular em Belo Horizonte, eu fui expulso da minha casa. Nitidamente, se você olhar nos dedos dele, nos cantos da boca, você vê as marcas, e com certeza ele deve ser usuário de drogas. Mas eu vi as marcas no canto da boca, vi as marcas na ponta dos dedos, estava sujo, estava fedendo, mas eu recebi ele bem, conversei com ele, o irmão Edilson conversou com ele, o Giovanni conversou com ele, a irmã Creuza pegou a comida da cantina, as duas irmãs Creuza que estavam ali na cantina, deram comida para ele comeu, e ele saiu dessa porta satisfeito, porque ele encontrou alguém que deu atenção para ele. Aí, meus irmãos, quando às vezes a pessoa, quando olha para alguém num estado como ele, às vezes você não acredita mais na pessoa. Ele falou assim: pastor, a minha família me botou para fora de casa, eu não consigo mais conviver com os
meus familiares e eu estou andando pelo mundo. E quantas dessas pessoas, esse já é o terceiro que passa aqui pela nossa igreja. E engraçado, meus irmãos, que toda vez que essas pessoas passam aqui, eu estou aqui. E todas as vezes eu atendo essas pessoas, eu converso com essas pessoas. Irmãos, em todo lugar que eu vou, eu sou abordado por essas pessoas. Eu creio que é Jesus na minha frente. Quando eu olho para uma pessoa nesse estado, eu olho e eu vejo Jesus, eu falo, é Jesus que está aqui na minha frente. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, Jesus tem estado na sua frente todos os dias, Jesus tem estado perto de você todos os dias. Deixa eu falar uma coisa para você, vamos gastar a nossa vida, meus irmãos, em fazer as coisas em favor do nosso próximo. Vamos gastar a nossa vida para fazermos as coisas que são perfeitas diante de Deus. Vamos gastar a nossa vida, vamos colocar a nossa vida no altar de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando alguém te pedir ajuda e você estender a sua mão, Deus estará sendo louvado. Meus irmãos, os drogados da terra, os viciados, os alcoólatras, essas pessoas que estão em grande dificuldade na sua vida, com certeza um dia elas já estiveram no seio da sua família. Às vezes é um pai de família, às vezes é um filho que a mãe está lá desesperada. Eu estava vendo uma reportagem onde a repórter perguntou assim para um usuário de crack da Cracolândia, em São Paulo. Ele falou assim, a repórter falou, você gostaria de ligar para sua mãe? E ele disse assim, ele gostaria sim. E ele prestou o telefone e ele ligou assim, ela botou no viva voz e ela gravou na hora ali, ele falando com a mãe, disse, mãe, a mulher tomou um susto quando ela ouviu a voz do filho. Ele falou assim, olha, eu estou desaparecido, estou longe da minha casa, já tem muito tempo, e a minha mãe não sabe notícia minha, ela não sabe se eu estou vivo, se eu estou morto. Isso são seres humanos, são pessoas que nós precisamos estender as mãos. Irmãos, quando você olha para um menor abandonado, quando você olha para uma criança que a sua mãe morreu, que o seu pai morreu, e que ela é vítima do aliciamento do tráfico de drogas, e que ela é vítima do aliciamento das pessoas que querem vender o corpo dela para se prostituir, veja Jesus. Não veja o marginal, não. Muda o seu jeito de olhar para as pessoas, muda o seu jeito de olhar para o semelhante, porque Deus tem colocado pessoas na nossa frente para nós sermos Jesus na vida delas e para elas serem Jesus na nossa vida. O Evangelho de Jesus, irmão, é repleto de significado de mão estendida. O Evangelho de Jesus é um Evangelho que levanta, são boas notícias, são palavras de bênção, são compartilhar. Não se pode viver o Evangelho como um monge, escondido numa montanha. O Evangelho, ele tem que ser vivido por gente. O Evangelho, ele tem que ser vivido no meio de pessoas. O Evangelho, ele precisa do outro, porque você só vai saber se você é de Jesus quando o outro precisar de você, e você, com o coração de Cristo, estender a mão para Ele e abençoá-lo. A irmã Sorino me contou uma história. Eles estavam chegando aqui na porta da igreja, e o irmão Edilson e ela estavam chegando aqui na porta da igreja. E chegou um jovem aqui na porta da nossa igreja, e esse jovem abordou o nosso irmão Edilson e falou assim com ele: olha, irmão, eu passei a noite, eu estou acho que 2 ou 3 dias fora de casa, e eu liguei agora para o meu pai, eu estou drogado, falou aqui ó, na porta da nossa igreja, estou drogado, e eu preciso vestir uma camisa, porque até a minha camisa eu dei para poder pegar droga. Eu preciso de uma camisa porque eu liguei para o meu pai, e o meu pai vai vir me pegar aqui agora, e ele não pode me ver sem camisa, e ele vai perguntar cadê a camisa. Meus irmãos, a irmã Zorilda me contou que o irmão Edilson tirou a camisa que ele estava vestindo e deu para o rapaz aqui na porta da igreja. Esse jovem vestiu a camisa, abotoou a camisa e seguiu o caminho dele. E o irmão Edilson veio aqui para dentro, vestiu alguma coisa que tinha aí dentro. Mas tudo isso ele fez. O irmão Edilson deu a camisa do uso dele, a camisa nova dele para o rapaz, aqui na porta da igreja. Irmão, esse jovem, ele pode, eu não sei o que vai ser na vida dele, ninguém aqui sabe, nem o nome dele nós sabemos, mas eu sei
foi Jesus para aquele jovem foi Jesus para o irmão Edilson, porque ele pode contemplar na vida daquele jovem alguém que estava precisando de uma atitude, igreja, uma atitude. Fala mais quando você tem atitude de compartilhar, quando você tem atitude de amar, quando você tem atitude na direção da pessoa. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso não é cultura do mundo, meus irmãos. Não é cultura do mundo. A cultura do mundo diz assim: não ajude. A cultura do mundo diz: vira as costas do seu semelhante. A cultura do mundo diz: esse está na rua é marginal, está na rua não presta. Mas Jesus não diz isso. É ser humano, é de Deus, é criatura de Deus. Você foi chamado para resgatar seres humanos. Você foi chamado para ajudar as pessoas no seu trabalho. Você foi chamado para ajudar as pessoas na sua faculdade, na sua escola, onde você colocar a planta dos seus pés. Ali tem seres humanos que precisam do Jesus que está dentro de você, do Jesus que está na sua vida, do Jesus que faz parte de você. E é este Evangelho que nós pregaremos e seremos arrebatados vivendo esse Evangelho. Irmãos, eu não posso aceitar que uma tribo da África seja mais cristã do que eu que conheço o Evangelho de Jesus. Eu não posso aceitar que essas pessoas da Tailândia elas façam vídeos para ajudar o próximo, para ajudar a solidariedade, para ajudar o compartilhar. E nós, como cristãos, não sermos assim, não temos essa cultura, não podemos ajudar. Mas o Senhor, Ele está colocando na sua vida o verdadeiro significado do que é seguir a Deus, o verdadeiro significado do Evangelho de Jesus, o verdadeiro significado do serviço para com Deus. Quantos querem receber esse significado na sua vida? Você quer receber esse significado na sua vida? Eu gostaria que você me ajudasse a pregar esta noite. Eu gostaria que você dissesse para 4 pessoas o seguinte: você vai dizer para ela: você é Jesus na vida do seu próximo, e o seu próximo é Jesus na sua vida. Vamos lá, igreja. Você é Jesus na vida do seu próximo, e o seu próximo é Jesus na sua vida, primeira pessoa. Você é Jesus na vida do seu próximo, e o seu próximo é Jesus na sua vida, segunda pessoa. Você é Jesus na vida do seu próximo, e o seu próximo é Jesus na sua vida, igreja. Vocês são Jesus na vida do seu próximo, e o seu próximo é Jesus na sua vida. Esse é o verdadeiro significado do Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, a maldade do ser humano não pode apagar a bondade de Jesus na sua vida. Não pode. Aquela mulher do vídeo, ela correu atrás do menino e ela não perguntou nada para o menino. Ela não perguntou assim: filho, por que você está pegando esse remédio, filho? O que está acontecendo? Nem todo mundo tem dinheiro, meus irmãos. Nem todo mundo tem dinheiro. Às vezes não é porque a pessoa não é vagabunda, não, que ela não quer trabalhar. É porque às vezes ela está passando pela dificuldade, ela está passando pela luta, ela está passando pelo problema. E essas pessoas aí, meus irmãos, que vão prestar conta diante de Deus, dizem que para a pessoa receber alguma coisa de Deus, ela tem que dar. Irmão, essas pessoas têm que se converter, porque Jesus ele não falou nada disso. Ele disse: de graça recebeste, de graça dai. Este é o Evangelho de Cristo. Ninguém precisa dar nada para receber as coisas de Deus, não. O Senhor veio para nos entregar o reino dos céus nas nossas mãos. E tudo que nós temos, igreja, não é nosso, nós administramos para Deus. E se Deus precisa de um filhinho dele, colocar um filhinho dele na nossa frente, uma filhinha dele na nossa frente, é porque essa pessoa precisa da nossa ajuda. É um filho de Deus, é uma filha de Deus, naquilo que Deus nos concedeu nas nossas mãos. Eu quero gastar a minha vida naquilo que tem significado para Deus. Eu não quero gastar a minha vida naquilo que tem significado para os homens.
naquilo que significa para os homens. Eu quero aquilo que tem significado no Evangelho. Eu quero significar as coisas que realmente têm valor para Deus. E eu gostaria que você entendesse isso. Aquilo que verdadeiramente tem valor, aquilo que verdadeiramente vale alguma coisa, aquilo que vai acrescentar para você como ser espiritual, como alguém representando Jesus na terra. É isso que o Senhor quer de nós. Agora, para isso, você precisa ter desprendimento, você precisa se desprender, você precisa se entregar, porque olha o que Jesus falou. Então dirá o rei, Deus, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É para você o reino de Deus. Está preparado lá no céu para vocês, todos que estão aqui, para nós, para a humanidade. Deus preparou esse reino poderoso. Porque eu tive fome, disse Jesus, e me destes de comer. Tive sede, disse Jesus, e me destes de beber. Eu era estrangeiro e vocês me hospedaram na casa de vocês. Eu estava nu e vocês me vestiram. Adoeci e vocês me visitaram. Estive na prisão e vocês também me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Tudo que você faz sem a perspectiva de receber algo em troca, você está acumulando tesouros no céu. Porque você não faz porque você vai receber alguma coisa, você não faz porque você vai ganhar alguma coisa aqui na frente, mas você faz porque Deus está vendo. Você faz porque você vê Jesus na pessoa. Você faz porque você entende que aquela pessoa é alguém que Deus colocou no seu caminho. Talvez você está dizendo assim: pastor, eu não tenho essa visão do Evangelho. Mas você pode ter. Você não precisa de mim, não. Pega o Evangelho, lê o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, e você vai se encher dos significados do céu. Porque Jesus veio aqui dizendo: meu reino não é deste mundo. Todos que quiseram reinar na terra, Jesus disse: não, não é nada disso. O meu reino não veio com aparência humana, disse Jesus. Ninguém dirá ele aqui ou ele ali, porque o meu reino, disse Jesus, não é deste mundo. Meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos angariando pessoas para o reino dos céus. Nós estamos nos preparando para o reino dos céus. Nós estamos nos preparando para nos encontrarmos com Deus, para nos encontrarmos com o Senhor. Mas para isso, nós precisamos ressignificar as coisas da nossa vida. Nós precisamos dar importância ao que tem importância realmente. Nós precisamos dar valor àquilo que realmente tem valor. Como essas pessoas que eu relatei aqui para vocês, que são pessoas que não tiveram muita coisa, que não tiveram muita oportunidade, mas elas dividiram o pouco que elas têm. Elas chegaram, viram alguém necessitado e ajudar. Elas viram alguém enfermo e socorreram. Elas souberam que alguém estava preso, elas foram visitar. E elas não foram porque o pastor da igreja mandou. Elas não foram porque tem um trabalho especial de visita, não. Elas foram porque elas viram Jesus nos presos. Elas viram Jesus nos enfermos. Elas viram Jesus nas pessoas. Irmãos, o Evangelho de Jesus não é o Evangelho do lucro. O Evangelho de Jesus não é o Evangelho do ganho. Mas como o apóstolo Paulo disse, é perda, é entrega. O Evangelho de Jesus é quando você se despe de tudo que você é e se reveste de tudo que Ele é. É quando você tira sua capa, é quando você tira sua túnica, é quando você faz igual o Edilson fez. O papel de Jesus, Ele tirou a camisa que Ele está no corpo. Mas se alguém passasse na rua e falar: meu Deus do céu, o Edilson está seminu na rua, meu Deus, está pelado na frente da igreja. Oh meu Pai,
que fazer, na hora que ele tinha que fazer, com a consciência do Evangelho que ele tem, meus irmãos. O meu desejo é que a minha consciência seja revestida como a do irmão Edilson. Porque com certeza, na atual conjuntura, o galardão do irmão Edilson é muito maior do que talvez grandes pregadores e preletores nacionais e internacionais, porque essas pessoas, elas passam com as suas malinhas nos aeroportos, elas viram as costas para as pessoas. Se você vai se aproximar delas, elas viram as costas. Se você tiver que convidar ela, você deve entrar no site dela, preencher um questionário que parece o vestibular da UFES. Faça um vestibular grandão assim, para você poder fazer um convite. São comediantes do Evangelho, são pessoas mentirosas, enganadoras, são pessoas que só pregam se você depositar 10 mil na conta, 5 mil na conta. Eles vivem em função do dinheiro. Essas pessoas, irmãos, elas estão longe do reino de Deus, porque elas são incapazes de parar perto de um ser humano que está pedindo ajuda no semáforo. Elas são incapazes de parar perto de uma pessoa que estiver suja, perto de uma pessoa que estiver fedendo, porque elas se acham acima do bem e do mal, porque elas usam perfume importado, usam terno importado, sapato importado, esquece da humanidade. Mas você não, você está no lugar certo, ouvindo a palavra certa, seguindo o Jesus certo. Você vai ser reconhecido como filho de Deus pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque você está vivendo o Evangelho. Evangelho não é um lugar de contar piada. Evangelho não é um lugar de fazer essa palhaçada que essas pessoas estão fazendo. O Evangelho não é para agradar o ser humano que se acha que deve ser agradado, que tem que fazer para ele. Nada disso. Isso não é Evangelho, porque Jesus ele olhava para a pessoa e dizia: vem e segue-me. Quer dizer, sou eu que sigo a Jesus. Não é nós que temos que nos moldar de acordo com aquilo que as pessoas querem ouvir, de acordo com aquilo que as pessoas querem ver. Este é o verdadeiro Evangelho de Jesus. Quando você se despe de você e você se veste do Cristo, aí sim você vai estar no caminho do Evangelho de Jesus. Porque você não vive o Evangelho para mim, você vive o Evangelho para Ele, para Deus. Você não vive o Evangelho para a igreja, você vive o Evangelho para Jesus. Hoje, o Senhor nos chama a esta reflexão. O Senhor nos quer sendo Jesus na vida do próximo. E Jesus quer que nós enxerguemos Ele na vida do próximo. Se eu enxergo Jesus no meu próximo, e se eu entendo que eu sou Jesus para Ele, acabou. Acabou, irmão, as vaidades, acabou as brigas, acabou aquilo eu sou, não Ele é. Eu cantei aquilo no início hoje, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. É uma pena, meus irmãos, que as pessoas não querem se converter a Jesus Cristo. É uma pena. É uma pena muito grande. As pessoas, elas se convertem às denominações, elas se convertem aos pastores, elas se convertem ao sistema religioso do mundo, mas elas não se convertem a Jesus. Porque quando alguém está caindo perto dela, ela não puxa a rasteira, ou ela pisa em cima. Ela não olha, ela não ajuda, ela não estende a mão, ela não compreende o Evangelho. Ela não entende o Evangelho. Mas você não, você é diferente. Não, você não entendeu, eu vou repetir de novo. Você é diferente. Vou falar pela terceira vez, você é diferente. Você é diferente, você tem a Bíblia, você pode ler a Bíblia, você pode se espelhar em Jesus. E não esquece os pregadores, esquece a minha pessoa, me deleta da sua cabeça, da sua mente. Esquece que eu existo, não me veja aqui na frente não. Ouça como se fosse Jesus falando com você. Nós estamos pregando o Evangelho de Jesus. Nós estamos pregando a verdade de Deus. Por isso, meus irmãos, que repetidas vezes, nós estaremos pregando o Evangelho de Jesus. Talvez, em algum momento, o Espírito Santo fará a obra na nossa igreja. Talvez, em algum momento, o Espírito Santo fará a obra em nossos corações, nos despindo de toda vaidade, de todo preconceito,
nos despindo de todo pré-julgamento e nos revestindo da celestialidade. Porque isso daqui, meus irmãos, não é uma agremiação humana. Isso aqui não é como um clube. Isso aqui não é como uma sala de cinema onde você vai para ser agradado. Isso aqui é um lugar onde você cultua ao Deus do céu. E você se enche das verdades de Deus. E você vive essas verdades no seu dia a dia, na sua vida, no meio da sua família, no meio da sua casa, no meio das pessoas que estão perto de você. É isso que Jesus quer de mim. É isso que Jesus quer de você. Agora o que você precisa entender e saber é se você quer isso. Você quer evangelho ou você não quer evangelho? Você quer fazer as coisas para Deus ou você quer fazer as coisas para você? Você quer fazer as coisas que vão agradar a Deus? Você quer que a sua vida tenha um significado? Você quer que a sua vida seja completa, seja realizada? Ou você quer viver em busca de algo o resto da vida? Você quer viver em busca de uma sensação? Não tem maior sensação do que você ver Jesus no próximo. E de que você saber que você é Jesus para aquela pessoa. Acabou os conflitos, acabaram as coisas, porque você é Jesus. Jesus está em você, está no seu coração, está na sua vida. Às vezes eu vejo as pessoas batendo no peito e dizer: eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus para viver isso, pastor. Tem pessoas que dizem assim: eu não sou bobo, eu não sou trouxa. As pessoas chamam o evangelho de Jesus de trouxa, de bobo, de ser bobo. Eles não entenderam a vida. Eles não entenderam o significado de Deus. Eles não entenderam o significado de cruz, de renúncia, de entrega. Por quê? Porque eles querem que algo se encaixe neles. Não é Jesus que vai se encaixar em você. É você que vai se encaixar em Jesus. É você que vai entrar em Jesus. É você que vai morar. É você que vai dizer: eu quero. Então ele faz a mudança. Ele faz aquilo que é impossível aos olhos dos homens. Ele faz aquilo que é impossível para eu fazer. Ele faz na sua vida, ele te muda, ele te molda, ele te transforma. Eu vou saber que o Evangelho é o Evangelho na sua vida quando sua mãe me procurar e falar assim: pastor, como a minha filha está mudada. Eu tive que vir aqui saber por que o senhor está botando na água dessa igreja que ela está tomando aí. E está desse jeito. Ela mudou muito. Agora ela é uma filha obediente. Agora ele é um filho transformado. Ele me dá beijo para sair de casa, me dá um abraço e fala: mamãe, eu estou indo, daqui a pouco eu estou voltando. Meus irmãos, quando esse momento chegar, porque você vai ser Jesus na sua casa, você vai ser Jesus na sua escola, você vai ser Jesus no seu trabalho, você vai ser Jesus na tua faculdade, você vai ser Jesus na rua que você mora, você vai ser Jesus na igreja. Até na igreja você vai ser Jesus, e as pessoas vão ser impactadas com o poder de Deus, dizendo: que coisa sensacional e maravilhosa! Eu nunca entrei numa igreja como essa, cheia de Jesus. Vai chegar, igreja. Eu tenho fé que esse dia vai chegar. Quantos recebem a palavra de Deus nessa noite? Mesmo assentado, eu gostaria que você fechasse o seu olhos. Pai Todo-Poderoso, na tua presença, Senhor, nós nos encontramos agora. Eu quero te pedir, Senhor, contempla essas pessoas agora. Contempla cada vida, Senhor, que está aqui em oração. Contempla cada vida, Pai, que está